Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá, muito boa tarde, você ouvinte da Lola Paluter aqui no Lola Talk desta quinta-feira, diretamente do bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Estamos iniciando o programa de hoje que será sobre Libras, a linguagem brasileira de sinais, com nossas convidadas, a Adriane e a Gabriela. É daqui a pouquinho, fique ligado. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero.
É isso aí, hoje diretamente de Ribeirão Preto. Muito boa tarde, Elf. Me largou aqui no Boa estúdio? tarde, tudo bem, João? Tudo bom. Direto de Ribeirão Quente, quer dizer, de Ribeirão Preto. Estamos aqui, então, iniciando o Lola Talk de hoje. Como o João Pedro disse, abandonei ele, né? Mas é por pouco tempo, estou voltando amanhã. Já estarei por lá. Mas então nós estamos aqui, boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Gente boa dos Pires, Limeira, Sino do Sudeste, nós estamos nessa tarde aqui, João Pedro e eu, no Lola Talk, na nossa Lola Paluter. E o nosso bate-papo hoje é sobre Libras, Língua Brasileira de Sinais. E hoje nós temos duas convidadas especiais que vão conversar um pouquinho conosco e também fazer com que a gente conheça um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais, a língua da comunidade das pessoas surdas. E as duas convidadas de hoje são a Adriane e a Gabriela, e daqui a pouquinho elas vão estar conosco. E também quem está nos ouvindo pode participar como, João? Você pode participar através do nosso Instagram, @lolapaluter, pode enviar um direct, seguir-nos por lá também, sempre tem conteúdo novo, e também pelo nosso WhatsApp, 19 99763 7888. Motivamos você a enviar o nosso link para seus contatos, seus amigos, www.lolapaluter.com.br, e também baixar o nosso aplicativo para Android, Lola Paluter. Pode interagir conosco, fazendo perguntas, tirando dúvidas, sugerindo temas também para futuros programas. Repetindo nosso WhatsApp, 19 99763 7888. Então, não esquecendo de saudar também a nossa comunidade aqui em Ribeirão Preto. Alguns estão no trabalho, vão nos ouvir só no Repeteco da Noite, outros nos acompanham agora. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Então, nós vamos conversar com a Adriane, com a Gabriela. E aí, João, você já conhecia Libras? Já ouvi falar bastante, mas não sei com profundidade. Não sabe? Então vai aprender um pouquinho mais hoje, e você que nos ouve também. E se tiver alguma perguntinha, manda para a gente pelo WhatsApp. Então, Libras é a língua brasileira de sinais, língua das pessoas e também da comunidade surda. Libras foi um curso oferecido pela ICLB, pela nossa igreja, em parceria com o projeto Libras por Amor. E nós vamos falar sobre o que é Libras e a importância dessa língua nas nossas comunidades, para dentro das nossas comunidades também. E lembrando de novo, João, aqui o WhatsApp, para quem quiser enviar sua pergunta. 19 99763 7888. Supimpa, como diz o João. Supimpa. Então, as nossas convidadas de hoje, a Adriane Radman, ela de profissão é secretária, orientadora voluntária do culto infantil na comunidade evangélica de confissão luterana de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Abraço São Lourenço, conheço São Lourenço, tenho amigos lá. Lá no Sino do Sul Rio Grandense, ela também é coordenadora da Educação Cristã Contínua. Também faz parte do Departamento Sinodal do Culto Infantil, coordenadora do CONEC, Conselho Nacional de Educação Cristã Contínua. E ela está cursando o 6º semestre de Ciências da Religião nas faculdades Este e recentemente formada, então, no curso de Facilitadores, Intérpretes e Tradutores de Libras. E também conversar com a Gabriela. A Gabriela, então, ela é natural de Carazinho, Rio Grande do Sul, mas reside em Uberlândia já há 9 anos e meio. Ela é mãe da Samanta, João. Lembra da Samanta? Esteve conosco também. Intercâmbio para a Alemanha. Temos programa no YouTube sobre isso. Olha aí. Ela é formada, então, em licenciatura em Química, 2 especializações e agora também com o curso de facilitador, intérprete em Língua Brasileira de Sinais, Libras, através da parceria da UCLB com o projeto Libras por Amor. Esse curso, então, que elas fizeram, teve a duração de 2 anos, sendo a última aula presencial em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu iniciei o curso com elas, éramos em 40, 2 turmas, né?
E aí, no final, restaram somente 11 alunos. Nossa, o João deve estar pensando agora, o curso é difícil. Não, também, as duas coisas. Porém, também é aquela questão, né? Quando você precisa se dedicar, né? Você tem que realmente ter tempo, focar mesmo, e Libras você precisa ter um foco grande para poder não se perder nas aulas, né? Para poder continuar aprendendo, evoluindo. E como eu estava nessa transição aí, de uma comunidade para outra, mudança, etc., eu achei melhor, então, interromper e retomar em outro momento o curso de Libras, que eu ainda quero também ser formada nessa área também. Então, boa tarde para as meninas, Adriana e Gabriela, boa tarde, sejam bem-vindas à nossa rádio Lola Paluter, aqui no Lola Talk dessa quinta-feira. Boa tarde a todos. Quero agradecer a pastora Elfi pelo convite de estar divulgando essa língua, né, que muitas vezes é vista como gestos ou mímica, mas que é uma língua oficial e que merece todo o respeito de nós ouvintes. Boa tarde, Adriane. Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui para poder compartilhar um pouco. Muito bom tê-las aqui conosco, e muito bom vê-las, mesmo que seja por uma tela. Por tela, nós também iniciamos o curso de Libras, né? Então, nós nos víamos muito por uma tela. Lembro do nosso desespero nas primeiras provas, né? Fazíamos reunião de grupo online, sofríamos aí, ficávamos naquela, né, angústia extrema, mas o professor Victor sempre foi alguém muito sensível, muito calmo, que sempre conseguiu passar calma, tranquilidade para a gente. Excelente professor, se ele estiver nos ouvindo, um grande abraço, professor Victor. Saiba que ainda vou retomar Libras, ainda vou terminar o curso. Então, meninas, compartilhe um pouco conosco. Antes e depois de Libras, o que mudou na vida de vocês pessoalmente? Eu acho que a forma de ver as demais pessoas, né? Porque a gente não, até que a gente aprenda e vivencie isto, a gente vê Libras como algo longe de nós, né? E a partir do momento em que tu consegue se incluir nesse mundo e entender um pouco mais dele, né? Tu consegue abranger melhor e abraçar e entender melhor o que significa essa palavra inclusão, que não é só algo que está no papel, é algo do nosso dia a dia, né? Não é só uma rampa de acesso, não é um elevador para onde tem mais pisos, né? Inclusão vai muito mais que isso. Então, esse curso veio para aumentar os nossos horizontes. É isso mesmo. Adriana? E eu, contribuindo com a Gabriela, a inclusão, né, a gente vê que temos muito a aprender ainda, e com a Libras também, mais uma língua que a gente aprende, ela é como o inglês, o espanhol, né, só que ela é por sinais, é a comunicação por sinais que a gente faz com a pessoa surda. Então, isso é muito importante para a nossa igreja também, porque daí nós conseguimos trazer essas pessoas que estão escondidas em casa, que acham que não tem lugar na igreja, né? Não tem lugar na ICLB. Então, é um desafio para nós agora, né? Continuar e levar também, e até essas pessoas descobrirem que tem um intérprete, que tem um facilitador na sua comunidade, né? Então, o nosso trabalho, o nosso desafio, a recém está começando. É isso mesmo. E tem muita gente que confunde Libras com Braille. Braille é a língua escrita, né, das pessoas com deficiência visual, né? E muito se entende também a pessoa surda, muito se usa o termo surdo-mudo, e isso nós aprendemos, né, no curso, que não existe surdo-mudo, é só surdo, né?
Então, ele não fala porque ele não teve o contato com, né, por não ter a audição, ele não desenvolveu também a fala, né? Então, toda vez que a gente se refere a uma pessoa como surda, muda, na realidade a gente usa um termo errado, né? É isso tudo que o curso traz, né? Essa particularidade de coisas que a gente não pensa que é tão grande assim, né? Uma coisa que a gente fala, né? Libras, Língua Brasileiras de Sinais. Aí a gente descobre lá nas primeiras aulas que a língua chegou para nós como língua francesa de sinais. Né? E aí tu pensa, né? E aí tu pensa assim, se não fosse lá Dom Pedro II ter um neto surdo para trazer um professor francês, hoje nós não estaríamos onde estamos, né? E são coisas, particularidades pequenas e que fazem toda a diferença quando a gente se aprofunda nessa língua. Até como a Adriane falou de aprender o inglês, o espanhol, né, me causou espanto quando o professor disse assim, quando vocês terminarem o curso, vocês serão bilíngues. Uhum. E aí eu, poxa, mas espera lá, bilíngue? Aí, né, porque Libras é uma língua oficial, então somos bilíngues sim, né, a gente nunca tem essa visão. É verdade, né, a gente acha que não é uma língua, como muitos falam, né, ou acham que é só uma linguagem, não é só uma linguagem, ele é uma língua, né? Então tem essa diferença também, né, Adriane? Língua e linguagem. Sim. Qual a diferença? Vamos ver se vocês me lembram. Vamos ver. Porque a língua, né, é aquela que você carrega, né, materna, me corrijam, né? E a linguagem... Oi? Alguém quis falar? Não? E a linguagem, ela é aquilo que a gente vai absorvendo, né, durante a nossa vida, né, o que a gente vai vivenciando, vai aprendendo, né? Então, por isso a diferença de língua e linguagem, né? Me corrija se eu estiver errada. Se o professor Vitor está vendo, ele vai dizer, não aprendeu nada essa menina. A linguagem, ela está relacionada com a capacidade da espécie humana de se comunicar através do sistema de fala, né? Exatamente. E a linguagem, isso. As línguas que são usadas. E a linguagem pode significar uma língua ou uma comunidade, no caso, né? A comunidade surda, a comunidade que fala através da língua de sinais. Então, a língua de sinais que não são verbais, né? São sinais, e a linguagem é verbal. Exatamente. Então, essa é a diferença, né? E a gente, às vezes, também confunde língua com linguagem, né? O professor Vitor sempre nos corrigia nessa questão, né? Ele sempre dizia, não é linguagem, é língua. Então, a gente vai aprendendo, né? Que para nós foi uma descoberta também, né? Adentrar, né, na língua e poder se comunicar com pessoas surdas, né? Como experiência, assim, para mim, que eu tive, né, até o período que eu fiz o curso, foi uma descoberta encantadora e que também amplia muitos horizontes da gente em termos de sensibilidade, né, e atenção, porque você passa, né, a interpretar a própria vida num sentido diferente, enxergá-la de uma forma diferente, né? A partir de cada sinalização, né? Seja onde você vai trazer ali o significado de alguma palavra, né? Vai traduzir uma palavra, onde você vai sinalizar. E é bem interessante, né? Eu sempre digo, tinham sinais, até do nosso nome, enfim, né? Era tudo novidade, tudo curioso, que fazia você também se abrir, né?
para essa nova língua, né? Em termos de curiosidade, mas também de sensibilidade, onde você também se coloca no lugar de quem não ouve, né? E precisa se comunicar de uma maneira correta, para que também não haja mal-entendidos, né, nessa comunicação. Então, a Gabriela deu risada aí, porque tem alguns elementos, água e outras palavritas ali, que se a gente treme demais o dedo, sai outra palavra, né? Então, a gente precisa cuidar muito, né? Então, ali na tradução, né? E na língua brasileira de sinais, não é a boca ajuda, a expressão facial ajuda, mas muito mais é um falar com as mãos, né? É algo bem interessante, porque a gente é uma junção de fatores para fazer, né? Então, tu precisa, tu não pode fazer um sinal com uma cara triste se tu tá querendo expressar alegria. Às vezes é justamente a tua expressão facial que vai fazer com que a outra pessoa entenda se tu tá perguntando ou se tu tá respondendo. Então, são mudanças sutis que para nós não parecem tanto, mas para eles é algo completamente o oposto, né? E como tu falou, às vezes uma coisinha que seja diferente, uma posição da esquerda para a direita, muda completamente o significado da palavra, e a gente tem que estar muito atento a isso, né? Então, quando tu disse, começaram 40, terminaram 11, realmente, assim, não é difícil. Se a gente se aplica, como diz o professor, 10 minutos por dia são o suficiente. Mas as noites de sono que a gente perdeu sonhando com as provas, pensando em traduções, em como fazer essa sinalização de forma que ela estivesse correta, né? Esses primeiros passos que a gente dá é algo que dá um pouco de medo. Hoje, ainda olhando o material, me lembrei da primeira aula, quando o professor passou o que aprenderíamos nos 3 semestres, e quando ele chegou lá no último semestre, com mais de 3.000 sinalizações, e conversando, eu pensei, não, impossível, não vamos conseguir, né? E uma semana antes da gente ir para Porto Alegre, né, para embarcar para essa aula presencial, estávamos todas preocupadas, né? A gente vai conseguir falar? A gente vai conseguir se comunicar? E chegou lá, fluiu de uma forma tão tranquila, né? Mesmo as meninas, a Adri e a pastora Yara, que estavam nos acompanhando de forma online, elas também estavam assim, se apresentavam tão tranquilas na gesticulação, entendendo o que a gente estava fazendo. Então, é algo que vem tão tranquilo no decorrer do curso, porque o professor traz isso de uma forma tão leve para nós, né? E a gente sempre fala, né? A gente sempre comentou e ao final do curso a gente se certificou disso. Nós não éramos só uma turma de Libras, nós criamos uma família dentro desse curso, né? Então, foi algo que a gente ganhou em todos os sentidos. É muito bom, né? É bem verdade. Nós criamos vínculos através do nosso curso que vai ficar para o resto da vida, né? A gente está ligadas pela Libras, por esse projeto maravilhoso e pelo nosso professor. Então, na caminhada, teve os altos e baixos, né? Sim. E muitas vezes a gente tentou também, não vou conseguir, mas vamos lá, aí uma ajudando a outra, não desiste agora, vamos que está pertinho, vamos continuar, né? Nós tínhamos um colega, né, na turma, seu Manuel, saudoso seu Manuel, ele logo zarpou, né, logo pipocou. Ele viu que a coisa estava indo, ele pegou e saiu, não disse nada para ninguém. Aí eu sempre brincava com a Gabriela, disse, Gabriela, eu devia ter feito igual fez seu Manuel, ó, nem mandava. Aí depois, né, infelizmente, eu tive que sair mesmo, né, para mim foi bem
assim, uma decisão difícil também, né? Porque a transição, mudança, você saindo do lugar, preparando as coisas, né? Então a cabeça já não estava no foco para isso, eu já tinha perdido umas 3, 4 aulas. Então, quando você perde o conteúdo de uma aula, você consegue ainda retornar. Mas quando você não consegue acompanhar para mais de 2, aí você já é um estranho no ninho, já não consegue mais se localizar, né? Gabriela tentou, me ajudou, disse, não vai dar certo, eu vou ter que parar, eu retomo, né, em outro momento. E esse momento foi muito cedo, foi ainda agora esse ano, né? Então, eu também não consegui entrar nessa turma, mas eu ainda pretendo fazer, né? Mas nesse sentido, assim, na questão de conhecer, né, se tornar uma família, um grupo familiar, né? O pastor Fabrício iniciou também, aqui de Cosmópolis, iniciou também o curso de Libras. Ele foi um dos primeiros logo que saiu, né? Por conta da demanda também nas comunidades lá que ele pastoreia. Então, ele logo saiu, Tainá, a esposa, a gente se conheceu ali, João, né? Parece que eu sou íntima deles, né? Mas é dali do grupo, né? Então, Tainá, hoje, ela consegue, né, com o que ela aprendeu, ela não fez a formação, não conseguiu levar até o fim também, mas ela consegue, no trabalho dela, na loja que ela trabalha, conversar com o cliente que é surdo. Então, ele vai sempre nela, né, para poder ser atendido por ela. Sim, daí já se torna referência, né? As pessoas sabendo que lá tem alguém que fala, né, Libras, então já cria esse vínculo. E assim vai ser nas nossas comunidades também, né? E aí que eu vou tocar num assunto bem importante, e Libras dentro da SLB. Quando foi proposto o curso para a gente, lá pelas tantas, conversando com a diácona Carla, ela disse, não, a intenção seria ter os nossos membros, né, serem os tradutores, os intérpretes dos nossos vídeos, dos cultos, de outros vídeos, né, que a SLB sempre posta. Porque a SLB, até então, não tinha entre nós, né, seus membros, pessoas com essa capacitação. Terceirizava, ou terceiriza ainda, intérpretes de Libras. Aí eu pergunto, e agora, vocês têm medo de repente, aí a diácona Carla chamar vocês para interpretar um culto, algum vídeo, alguma mensagem, e aí a perna treme? As mãos tremem, até a perna treme, mas vai com medo mesmo, né? O professor Vitor nos ensinou muito bem, e cada vez que ele cobrava, então, né, a gente vê que nós temos uma responsabilidade e temos que levar adiante. Então, foi muito importante esse projeto, e o professor Vitor também, né, a maneira dele nos ensinar, e também da diácona Carla disponibilizar, e juntamente com ele e com a SLB, nos proporcionar esse curso, né? Isso é um avanço muito grande para a ISLB, porque, que nem tu falou, né, terceirizado, porque se nós pudermos, dentro de cada comunidade, ter um facilitador, isso vai se disseminando, vai crescendo, né? Então, eu acho muito importante. Muito. Talvez os nossos membros dos Pires, Ribeirão, enfim, né, Limeira, o pessoal está perto, eles estão nos ouvindo pensando, mas a gente não tem pessoas surdas na nossa comunidade, a gente precisa incentivar, motivar alguém para fazer esse curso, se ele for oferecido novamente. Eu sempre digo que sim. Né? Porque é uma maneira da SLB estar presente, pregando o evangelho e também sendo, de fato, né, igreja inclusiva também para a comunidade surda, né? Uma das coisas que nós conversamos no culto, durante o encontro presencial, era justamente isso. Às vezes a gente fala assim, não temos pessoas surdas na nossa comunidade, mas é justamente por não ter um intérprete que não tem, porque a maioria das igrejas não tem um intérprete. E a hora que as pessoas que precisam dessa tradução, precisam desse intérprete, e souberem, olha, ali naquela comunidade tem, vamos ali ouvir a palavra de Deus. Porque elas também querem ouvir, né? Um ouvir de forma diferente, né?
não de uma voz, mas através do ouvir das mãos, e ali elas vão buscar esse amparo e esse amor de Deus através das pessoas, e elas vão ter esse facilitador como referência. Teve uma colega nossa, a Ana, que após um culto, uma senhora surda passou, e ela estava no início, a gente estava no meio do curso ainda, mas ela conseguiu se comunicar, e para ela aquilo foi de tal importância, ela poder dar um apoio emocional para essa senhora naquele momento em que ela precisava, poder dar um copo de água que ela estava com sede, e soube da trajetória, né? Então aquilo foram experiências que foram sendo relatadas no desenvolver do curso, que fez com que a gente também percebesse e tivesse uma empatia maior e um carinho maior. E falando nisso, o professor Vitor postou aqui no grupo que ele está ouvindo e agradece pelo carinho da pastora Elfi. E a Kate está conectada também e está aqui, ela disse que está emocionada, lembrando dessa caminhada. Nós demos boas risadas com a Kate. Então, são todos esses momentos, né, que a gente vai tendo, que a gente vai entendendo a importância, o porquê ter um facilitador dentro das comunidades, né? E o professor Vitor traz isso de uma forma muito singular, né? Ele traz de uma forma... ele chegava dias, me tocava, quando ele dizia assim, gente, eu já não sei mais verbalizar, eu sei me expressar em libras, porque quando a gente começa a aprender, tu vê que é uma língua muito simples. Ela não tem todo esse rebusco do nosso português. Ela é simples e objetiva. Não é, pronto, é simples. Né? E aí ele chegava assim, gente, peraí que eu tenho que pensar na palavra para me expressar, porque eu só sei em libras. Eu lembro, professor Vitor. E aí a gente entende por que esta língua é tão cativante. Não, abraço, professor Vitor, está aí nos ouvindo. E quem? Kate. Não cheguei a conhecê-la, abraço para você também. A Kate era da turma de quinta-feira, ela é de São Paulo. Abraço, então tá aqui perto, então tá perto de nós. Tá pertinho. Isso aí. Qualquer hora eu dou serviço para vocês. Não, pode dar, tranquilo. Eu até comentei com o João Pedro, né, na possibilidade da gente começar a sonhar, pensar, de repente trazer, né, alguém da turma, agora que se formou, para fazer, que nós sempre transmitimos os cultos, né, ao vivo. De repente, para fazer esse engajamento, né, para também mostrar uma vez para a comunidade, mostrar para quem está assistindo online, como é que né, qual é o trabalho do intérprete de Libras, como ele transmite, né, a palavra, o culto, né, para as pessoas que estão ali, né. Então, às vezes, quem não é surdo tem essa curiosidade, né, e precisa também saber como funciona, até para animar dentro das comunidades também. Aí o João disse, vamos pensar, né. O João sempre se vê nos apuros comigo aí, né, João? Sempre tem umas bombas aí para mim. Mas são bombas boas, né? São positivas, são positivas. Mas é isso. E aí, João Pedro, alguma dúvida, alguma curiosidade sua? Temos perguntas? Eu tenho uma curiosidade, sim. Agora que você mencionou a possibilidade de um culto, qual é a dificuldade de você traduzir simultaneamente isso? Um culto de 1h30. Vocês teriam eu teria que enviar toda a programação do culto para vocês se prepararem de antemão, ou vocês conseguem... Professor Vitor, agora ouça aqui. Ou será que vocês conseguem fazer assim simultâneo na hora, sem ter o texto? Ou é melhor o texto? Eu acho melhor o texto. Eu faria com texto. Eu também faria com texto, certamente. É que como a gente está assim nesse início de processo, se a gente tem o texto, é muito mais prático, porque a gente precisa pensar como uma pessoa surda, porque a forma dele se expressar é diferente. A verbalização, nós usamos um verbo todo rebuscado, e eles não.
Algumas palavras, às vezes, a gente tem que usar sinônimos, né? Então, para mim, para a pessoa surda, brincar, brincadeira, brincando, é a mesma sinalização. Então, eu preciso, como a gente está nesse início dessa caminhada, a gente precisa compreender o que o texto quer dizer para poder, então, sinalizar. Quando a gente chegar lá, né, no patamar do professor Vitor, pode fazer simultâneo, tranquilo, né? Já sei quem eu chamo, então. Não. Mestres. Mas, assim, num aperto, a gente acha que a gente se safa bem, sim. A gente aprendeu direitinho, fez todas as tarefas. E a gente vê como... Sim, Adriane. No simultâneo ainda é um desafio grande, porque a gente não está nesse nível ainda, né? Tem que praticar muito. Mas que nem a Gabriela disse, se a gente tiver acesso ao texto e puder estudar e aí fazer a tradução para sinais, né? Daí sim, aí a gente até encara, né, Gabriela? Com certeza. Como lá no presencial, lá no culto também, né? E no encontro de vocês que eu participei todo online, né? Então eu e a pastora Yara, e não pudemos, mas foi emocionante igual, né? Como se nós estivéssemos lá. E um aspecto bacana, né? Inclusiva também, né? Foi uma maneira inclusiva a nossa formatura, né? O curso já é para inclusão e a formatura ali também, o processo todo foi inclusivo também. Muito bom. E legal, assim, trazer um pouquinho, né, um rememório aí das aulas, né? Nós aprendemos os sinais dos apóstolos, dos livros do Antigo Testamento, né? Das cartas. Então, assim, nós aprendemos muitos símbolos cristãos também, né? Isso, então, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu encanto, né, com a sua força. Aprendemos a diferença de rua, avenida, alameda, né, município, cidade, país, continente. João, você nem sabe, João. A confusão que a gente fazia nas provas com o professor Vitor, nas primeiras provas. Eu lembro que eu não dormi na noite anterior, aí eu tinha várias atividades pastorais, e descanso entre elas eu estudava, né? Pensei, gente, na hora vai chegar, eu vou esquecer tudo, né? E na hora ele tranquilizava a gente de tal forma, a gente errava, né? Mas assim nos deixava mais tranquilas, né? Os alunos mais tranquilos. Então isso foi assim muito importante também, né? A seriedade, né, do trabalho dele, o comprometimento, né? E também essa questão da sensibilidade, né, para com a gente, né? Então... Sim, a maneira dele transmitir o conhecimento dele, né, é uma maneira muito, muito legal, que é de fácil entendimento. Então, mesmo que a gente na hora estava apavorada com tanta configuração de mão e uma configuração de mão querendo dizer várias palavras, né, com a mesma configuração, mas ele daí na tranquilidade dele, que nem tu diz, né, ele conseguia deixar a gente tranquila também. Então... E eu sofria porque a minha síndrome do túnel do carpo estava bem no auge e tinha letras, números que eu não conseguia fazer, né? E aí eu pensei, eu vou me dar mal nessa prova porque eu não consigo fazer. Mas eu acho que coisa. Eu acho que não teve um aluno que não sonhou sinalizando a prova. Uhum. Isso é impossível. Eu sonhei várias vezes, sabe? Até nesses dias eu perguntei para o João, que está aprendendo a tocar violão, né? Se ele já não sonhou que ele está tocando violão. Porque quando a gente se dedica muito, a gente começa a sonhar também, né? Dorme e sonha, ou com um trabalho, ou enfim, né? Aí ele disse, não, por enquanto ele não estava sonhando ainda. Se você só sonhar que você tá falando em Libras, beleza, problema se você começar a gesticular durante o sono. Aí acho que é perigoso. Não, se você tá sozinho, não tem problema, né? A pessoa que estiver do lado... Não, aí já... Não, mas olha só, João, se tu só sonhar e sinalizar, tá tranquilo, porque tá no teu quarto, no máximo o marido ou a esposa que tá ali ao lado tá vendo.
e eu que ia buscar a minha filha caçula na escola, lembrava de alguma música ou passava por uma placa e saía sinalizando na rua, e aí na volta minha filha disse assim, mãe, para, tu tá parecendo louca. Mas é porque a gente fica assim tão apaixonado, né? E cada momento em que tu olha assim, igual a Elfi falou, rua, avenida, encruzilhada, e tu passava num cruzamento, tu olhava, eu vou sinalizar o que é poste, o que é rua, o que é avenida, ou a plaquinha com o nome da rua, tu ia sinalizar o nome Diferença da rua. de táxi, carro, Uber, nossa. Então, assim, a gente faz dessas na rua também, daí o povo olha e fica pensando. Eu disse, filha, não te preocupa. Se algum surdo passar por mim, ele vai saber que eu estou sinalizando e que eu não sou maluca. Pior se a gente estiver sinalizando errado. Esse é um problema. Aí sim, Aí né? é o surdo e as outras pessoas que vão te achar louca. Olha, o professor Vitor, demais, tá de boa, né? O professor Vitor está dizendo que nós já somos capazes de sinalizar simultaneamente. Viu? Olha ali, ó, tá vendo? E que a Libras é uma língua viva. Eu sabia, eu tinha certeza. Não, mas deixa a gente pegar num texto. Eu me lembrei agora. Vou mandar o culto dos 150 anos para vocês. Mandando as folhinhas antes, né? Eu me lembrei há pouco, gente. Eu vou falar uma coisa aqui que é vergonhoso. Na última aula presencial, a gente fez vários jogos, né? Uma das atividades era desenvolver jogos para surdos e ouvintes. E, pasmem, no jogo a diácona Carla Vilma ganhou de mim. Sem fazer o curso de Libras, ela ganhou de mim no jogo. Eu disse para ela que nós vamos ter que fazer esses encontros anuais e ela vai ter que aprender Libras porque eu quero uma revanche, porque eu faço 2 anos de curso de Libras e ela me vence no jogo. Ah, não, pede revanche, estuda, enfrenta de novo, é isso. Para ver o quanto que ela foi aplicada nesses 3 dias que ela ficou conosco, ela já aprendeu. Ali que nem o professor coloca no nosso grupo, né, de WhatsApp, que a Libras é uma língua viva e sempre estaremos em constante aprendizado. Então, a gente está sempre aprendendo, e mesmo que nós formos para uma comunidade surda, né, a gente vai ficar meio apreensiva, mas no final depois tudo flui. Né? Pode ser que a Libras ela não é universal, né? Cada região tem a sua sinalização. Então, se eu for lá para São Paulo é diferente, se eu for lá para os Estados Unidos é diferente. Então, os regionalismos, né? Principalmente os regionalismos, que nem lá no Espírito Santo se fala de um jeito, né? Pomerano, alemão. Então, assim, a Libras também, né? Cada região, e também tem as pessoas que têm, as pessoas surdas em casa, que eles têm a própria comunicação dos sinais que eles aprendem em casa. Desenvolvem, que não tiveram acesso a um curso de Libras ou não foram ensinados, né, tendo esta como segunda língua para eles poderem aprender. Então é sempre aprendendo, né? Então sempre novidades. Por que eu chamei Gabriela e Adriane hoje para conversar nesse bate-papo? Porque elas são membros atuantes dentro das nossas comunidades da SLB, né? Uma em Uberlândia, a outra em São Lourenço do Sul, comunidades que eu conheço, né? Que tem um trabalho também de inclusão, trabalho, né, com as diversas frentes, crianças, jovens, enfim, né, grupo de mulheres. E isso também reforça sempre, né, a necessidade que a gente tem de também motivar as pessoas das nossas comunidades, né, as nossas lideranças a também se desafiarem a quem sabe, pensar na proposta de fazer esse curso, se assim ele for oferecido novamente, né. Não dizendo assim, eu vou fazer, mas a gente não tem pessoa surda na comunidade. Mas é algo também que a gente se prepara nessa questão do acolhimento. Nós tivemos um fórum de missão, em junho, que uma das grandes questões que apareceu foi a nossa forma de acolher. Nós precisamos aprender a acolher, por incrível que pareça.
ainda precisamos aprender muito sobre acolhida. E essa forma de capacitação que a ISLB oferece aos seus membros, suas lideranças, ela sempre oferece nessa perspectiva que a comunidade se torne cada vez mais acolhedora, mais inclusiva. Por exemplo, uma orientadora do culto infantil pode fazer o curso de Libras. Alguém do presbitério, uma senhora da UASE, alguém da comunidade, né, pode fazer isso. Não com essa perspectiva, vou fazer, mas é um curso que eu não vou utilizar. Vai, porque ele te abre horizontes, né? Eu lembro que o professor Vitor nos desafiou a adotar uma pessoa surda para conversar, né? E vindo daquele tempo de pandemia, certa vez eu fui pedir uma comida vegana e entrei lá em contato no WhatsApp do restaurante lá, e a pessoa logo, assim que eu mandei, veio uma mensagem instantânea dizendo, por favor, não grave áudio, sou surdo. Eu pensei, é agora, né? Como é que eu vou pedir aqui a comida? Lá fui eu gravando um vídeo, tentando falar o que eu queria. Aí o senhor, que era surdo, ele mandou um vídeo de volta me corrigindo, falando, me apontando os erros e me encorajando, né? Vamos lá, né? Você está bem, mas você precisa melhorar ali a articulação das mãos, né? Você não sei se você queria tal coisa, se você errou, né? Na comunicação, mas então, assim, não adotei um surdo, mas eu tive uma experiência de umas 2 ou 3 vezes poder gravar um vídeo, passei vergonha, mas, enfim, né, na vida a gente tem que passar pelo menos umas 3 vergonhas, né, então essas foram as minhas, eu estourei a minha cota, né, mas, assim, foi interessante, porque eu pensei, nossa, agora eu vou ter que fazer isso, eu tenho que me desafiar, né. Então, foi bem interessante nesse sentido também, né, conversar com o surdo, e ele pode também te dizer, não, peraí, não é assim, né. Ele também trouxe o seu regionalismo, tanto que eu fiquei meio perdida, pensei, eu peço ou não peço, né, eu vou pedir ainda, mas, enfim, são coisas que a gente vai aprendendo, né, como o professor Vitor bem colocou, né, é uma língua que ela vem sempre em constante, né, crescimento, enfim, vem se desenvolvendo, né? A gente vai aprendendo. E nesse sentido, também eu queria que vocês pudessem nos trazer palavras de encorajamento para as nossas comunidades, para os membros que estão nos ouvindo agora, sobre o curso de Libras. Bom, eu sou um pouco caxias em falar, porque eu já tinha um amor por essa língua e muita vontade de aprender já há muitos anos. E a hora que a gente entra nesse universo do surdo, né, e conhece melhor, é fascinante. E eu acho, assim, que para sermos uma igreja inclusiva, temos que fazer a nossa parte. Então, seria um sonho, uma utopia, talvez, mas que bom se realizasse, que cada comunidade pudesse ter um facilitador, né? Porque a hora que as comunidades ofertarem essa pessoa, com certeza, essas pessoas que precisam desse facilitador vão se achegar à nossa igreja, né? Porque a inclusão, ela não está só no papel, ela está em abraçar, às vezes não dentro da igreja, mas no supermercado, numa farmácia, tu encontra uma pessoa que que é surda, e tu poder ajudar ela a fazer um pedido ou explicar o que ela está sentindo, ou muitas vezes auxiliar num médico, num hospital, faz parte da nossa fé cristã. Isso é exercer diaconia, não só dentro da igreja, traduzindo um culto, né, mas facilitando para essas pessoas fora da igreja também. Né? Por isso é tão importante, e é um curso que a igreja, espero que mantenha ofertando, né, para que mais pessoas possam. E engana-se quem acha que porque é online que a gente não aprende, a gente aprende, e muito, né, porque eu acho que até aprende mais, porque a gente ainda tem a oportunidade de ter essas aulas gravadas e rever e tirar dúvidas
No presencial, não, a aula acabou, a gente vai para casa. E no online, não. Então, isso é uma coisa que facilitou e motivou muito para que a gente continuasse. Concordo com todas as palavras que a Gabriela falou e ainda digo, né, para quem está nos ouvindo, se surgir na tua frente de hoje para amanhã ou futuramente um curso de Libras, não pensa duas vezes. Faz, porque um dia tu vai precisar. Um dia tu vai precisar te comunicar com alguém surdo, que no nosso caminho, né, sempre aparecem oportunidades. Então, nós estando preparados, né, é mais fácil de poder incluir essa pessoa, de poder ajudar. Então, assim também dentro e fora da nossa igreja. É isso, né? Essa questão de nos capacitar, de nos preparar para que pessoas venham, né? Façam parte da nossa comunidade. Porque em muitos anos idos, a gente tinha dificuldade com pessoas também, a questão da acessibilidade, as rampas, né? Banheiros, etc., em nossas comunidades, limitavam muitas pessoas. Então, quando isso veio à tona, então houve todo um movimento, né, para então adequação de rampas e metragem dos banheiros, né, toda a questão da acessibilidade. Tranquilo isso para nós, né, mas a gente precisa expandir mais a questão, né, de acessibilidade, não só como meio de locomoção, mas também como meio de comunicação do evangelho, né, trazendo para o contexto de Libras. Então, isso é muito especial. Assim também como não é o assunto, né? Mas também Braille é uma forma da gente também poder ir pensando, né? E se adequando também às pessoas que vêm aos nossos cultos e não veem o que a gente vê, né? Então, não conseguem ter a descrição de tudo que está ali, né? A descrição também. Então, a gente precisa sempre estar, enquanto igreja, presente no mundo, né? Então, é o que Jesus sempre nos dizia, né? Que nós devemos sempre proporcionar também para que outras pessoas, assim, do mesmo, né? Sempre nos mostrava que nós devemos também inspirar a acolhida, assim como Jesus acolheu, dignificou pessoas, né? Restaurou a dignidade pessoal de cada pessoa. Assim também a igreja está aí, né, para abrir essas frentes, para ser sensível, né, para ser atenta também aos vários modos de ouvir, de falar sobre o evangelho, né. Então, esse é o desafio para as nossas igrejas. E lembrando ainda um pouquinho das nossas aulas, já terminando, o professor Vitor também aprendeu conosco, né, aprendeu com os luteranos muitas coisas. Então, a gente pôde, assim, também ter essa troca, né, aprender Libras, mas também ele, com certeza, aprendeu muito sobre a igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, né? Tanto que ele adaptava algumas coisas para nós, né? É uma coisa que chamou bastante atenção nesse curso, foi porque ele realmente ele é um curso de Libras, mas ele foi voltado para a nossa forma de pensar como ISLB, como Igreja Luterana. Então, a gente não aprendeu apenas palavras do cotidiano, mas também um ensino voltado para a nossa fé, né, para a nossa forma de pensar luterana. Então, isso que faz com que, quando ele diz ali, somos capazes de sinalizar, é porque a gente realmente teve um retorno, esse curso, voltado para a nossa igreja. Então, isso facilitou bastante também para nós. Queridas, muito obrigada pela participação de vocês. Sei que vocês também tiveram que se organizar, né, para estar aqui conosco nessa tarde ao vivo. Agradeço e também desejo a vocês que vocês sempre estejam também em meio às comunidades, atuando, seja da maneira que for. E também, se tiverem oportunidade e chances, também com, né, a formação em Libras de vocês, para que assim também o evangelho seja anunciado, né? Também a igreja seja vista como acolhedora, como igreja também que se preocupa com aqueles que
vem a sua busca, né? Muito obrigada, um grande abraço a vocês, Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade. E se alguém tiver alguma dúvida, né, quiser saber um pouquinho mais, é só passar ali e dizer, ó, pastora Elf, preciso, que a gente, com certeza, qualquer uma das meninas e do menino, né, do William, que era o nosso único rapaz que restou no curso, todos estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, desde jovens até pastor, né, nós temos a pastora Yara, temos todas as idades, todos os cursos diferentes, então temos várias visões para tirar qualquer dúvida que surgir. Muito obrigada por estar aqui hoje também, e também obrigada pela SLB, pela parceria com o projeto, e também a diácona Carla como intermediária ali, né, de nos proporcionar essa formação, que é bem importante para a nossa vida e também para a inclusão na nossa ISLB. Muito obrigada, abraço a vocês, Deus abençoe, que vocês possam ser sempre também bênçãos dentro da comunidade de vocês. Abraço ao professor Vitor, que está ouvindo. Abraço também a Kate também, que estamos ouvindo. E quem mais for nos ouvir depois. Aí também vai um abraço. E nós aqui estamos nos encaminhando para o final do nosso Lola Talk de hoje, dessa quinta-feira. Espero que vocês, ouvintes, tenham tido um pouco mais de curiosidade sobre Libras, tenham também sido motivados, né, pela Gabriela e pela Adriana nessa tarde. E nós também queremos lembrar, né, dos nossos anúncios, nossos patrocinadores agora. João? Vamos ouvir a editora Sinodal. Você conhece a editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Então, nós queremos lembrar que nesse domingo nós temos culto às 9 horas nos Pires, com Santa Ceia, culto infantil. Então, a criançada, os papais e as mamães, fiquem atentos, porque elas precisam vir para ensaiar. Elas vão apresentar uma esquete nos 150 anos, no culto dos 150 anos da nossa comunidade. Então, os papais tragam ali as crianças para elas poderem ensaiar, poderem também ali, naquele dia, naquela data importante do dia 8, também trazer a sua mensagem para a comunidade. E lembrando ainda, dia 8 de outubro, 9 horas, o culto dos 150 anos, culto de gratidão pelos 150 anos da nossa comunidade. E se a gente para pensar, João, ano que vem a gente celebra 200 anos de presença luterana no Brasil. E a nossa comunidade, João, 150 anos nos Pires. Né? Olha só, então, tempo para chuchu, a gente fica maravilhado, né? Então, dia 8 de outubro, 9 horas, culto de gratidão, com a presença da pastora presidente, a pastora Silvia. Ela estará conosco e logo após o culto nós teremos aí também um almoço. O culto vai ter várias atrações, grupo de louvores, alunos de música, o culto infantil, os jovens, não sei o que eles estão preparando, né? Andaram ensaiando ontem, mas vamos ver o que eles estão aprontando. Algumas coisas, assim, muito vagas eu sei, né? E quero gravar para usar ao meu favor depois, mas está tudo certo. Brincadeiras à parte. Mas está tudo sendo preparado com muito carinho e também com muita gratidão a Deus por tanto tempo de presença luterana aqui nos Pires, uma das primeiras comunidades aqui. Então, a gente também tem um almoço depois. Se você não reservou ainda, reserva até dia 4. Então, tem tempo para reservar o teu almoço da tua família. Hoje nós ficamos por aqui e a próxima semana novamente estaremos aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo Lola Talk. Não é mesmo, João? É isso aí, semana que vem nós estaremos de volta. Um abraço, um ótimo final de semana. Ficamos com o hino final.
Abração. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor